Muito bem, querida equipe, estamos na nossa então segunda colocação e a nossa palestra agora é sobre a nossa regra de vida, à luz da inspiração da vida de São José e, consequentemente, também de Nossa Senhora. A regra de vida, então, a inspiração vem de Romanos, capítulo 12, versículo 17. Procurai fazer sempre o bem diante de todos os homens. Então, conforme o movimento, a regra de vida consiste em fixar os pontos sobre os quais cada membro do casal deve pessoalmente concentrar seus esforços para fazer melhor a sua direção de crescimento e responder com alegria o apelo que o amor de Deus lhe dirige. Essa primeira leitura é daquilo que o próprio movimento deseja que seja essa regra de vida, né? Então, escolher e assumir uma regra de vida ajuda cada um a aderir mais pessoalmente e de maneira concreta ao projeto que Deus tem para cada cônjuge e para o casal de forma contínua. É uma atitude ou diversas atitudes práticas que se tomam para progredir no crescimento espiritual e humano. Não se trata de querer multiplicar as obrigações, mas de melhorar pouco a pouco, com tenacidade, alguns dos pontos fracos ou de reforçar algumas qualidades. É interessante porque nem sempre a gente percebe pontos concretos de esforço como coisas objetivas. Geralmente a gente tende a pensar isso de forma mais negativa, mas nós vamos ver que não é tão bem assim. Há um leque de possibilidades que a gente muitas vezes não percebe e que é, na verdade, um fardo leve, né? Que Nosso Senhor nos põe em vista da fraternidade e do reino de Deus. Então, através da reflexão sobre esses aspectos da vida pessoal, conjugal, familiar, cada um deve procurar a verdade sobre si mesmo, a fim de encontrar aquilo que se opõe à vontade de Deus. Como se trata de um caminho espiritual, o avanço não é linear e é preciso estar sempre a recomeçar. Essa regra deve ser regularmente revista. Então, o movimento entende que a regra de vida ela é esse esforço que eu preciso ter em vista do bem espiritual meu, do casal e da família em si. Então, ela trabalha esse aspecto individual, pessoal, coletivo do casal e comunitário, quando se entra na questão também dos filhos. Então, a regra de vida ela fortalece as decisões, pois dão maturidade ao casal, separando os pequenos problemas diários, ou melhor, suportando e sarando os pequenos problemas diários, e estarão unidos o suficiente para suportar os maiores. Eu acredito que quanto mais você se conhece, vê suas limitações, suas qualidades, aquilo que em você é luz, aquilo que você é sombra, você então, trabalhando isso de forma mais efetiva, você consegue então galgar, né, caminhos maiores e situações maiores, e quando a tribulação vier, ou alguma dificuldade, isso facilitará a relação do diálogo, porque a regra de vida também interfere nisso, fortalece a comunhão, porque ela também ajuda nessa relação interpessoal e ajuda também na fraternidade e na força, né, na união de proporcionar a superação das adversidades. Bom, cada vez que eu me coloco diante de Deus e peço a Ele a graça de reconhecer-me e reconhecer em mim aquilo que é luz e sombras, de forma que eu consiga trabalhar para iluminar as sombras e potencializar as luzes, na verdade, eu estou fazendo um processo de autoconhecimento que vai me colocar de uma forma consciente a partir de cada situação que me vier. Então, é uma coisa muito fundamental, né? Todos nós temos regras de vida. Todos nós. Ou escolhemos um meio, um caminho, mas todos nós nos imponhamos regras de vida, porque se a gente não se impor, alguém vai impor, né, a regra de vida sobre nós. Então, essa regra de vida ela consiste no sacrifício diário de mortificar algo para o bem do outro e, consequentemente, o bem de nós. Aqui já sou eu refletindo sobre isso. Então, nós devemos pensar a regra de vida de uma via positiva, não como uma doença que precisa ser tratada, mas como uma virtude que tem que ser potencializada. Então, ao mesmo tempo em que eu vou potencializando as virtudes, consequentemente, eu vou dirimindo os vícios, né? Essas virtudes. Então, se a minha dificuldade é o temperamento, né? Vamos supor que eu
uma pessoa muito explosiva, e eu começo, então, a fazer uma regra de vida de mortificação desse temperamento em vista do bem matrimonial, eu vou, então, eliminando o ponto negativo. Ou, vamos lá, uma outra via. Eu tenho em mim uma proatividade, né? Eu sou muito proativo. Então, eu vou potencializar minha proatividade. Então, é uma regra de vida na via positiva. Então, enquanto uma é de superação de um vício, a outra é uma via positiva de potencialização de uma virtude. Então, isso está presente na nossa vida. Nem tudo em nós é ruim, mas também nem tudo é tão bom. Então, essa via do equilíbrio, né, entre a luz e a sombra é necessária para a gente viver bem. Então, a sintonia de José e de Maria são frutos do esforço que tiveram. Com certeza, pessoas de regras de vida completamente pautadas na vontade de Deus. E aqui entra o diferencial. Você pode ter uma regra de vida a partir do âmbito social, psicológico, humano, relacional. Outra coisa é você ter isso à luz da palavra de Deus, que é o nosso caso. Então, nós estamos nos propondo a um caminho espiritual, a um caminho de formação humana, a partir da palavra de Deus. E isso é o que muda completamente alguém, por exemplo, que deseja ter uma vida saudável, que quer levantar cedo, que quer fazer uma caminhada, porque quer se sentir bem, quer estar com a hora boa, quer ter boa relação com as pessoas, mas faz isso a partir de elementos psicológicos e humanos. Não é errado, é um caminho, não é o nosso. O nosso é a partir da palavra de Deus. Então, nós vamos tentar observar com muito esforço de aproximação, porque, com certeza, eles não tinham esse termo, né, naquele tempo, o que poderia ser a regra de vida de José e da Santíssima Virgem. Então, a partir daquilo que o movimento entende, que é a nossa experiência, nós vamos olhar para São José e Nossa Senhora e identificar aquilo que o Evangelho nos relata como possibilidade de regra de vida. Compreende? Então, nós vamos fazer um caminho de aproximação do Evangelho, com uma interpretação bem espiritual, né? No ponto bíblico, histórico, né? Até mesmo doutrinal, não é isso, é uma outra coisa. Nós não estamos tratando agora de uma aproximação pela revelação, mas sim uma aproximação espiritual a partir da regra de vida do movimento. Então, nós vamos tentar identificar naquilo que há em Jesus, em José e em Maria, as suas possíveis regras de vida. Pode ser uma, pode ser várias. Nós vamos tomar aqui como leitura o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito eu chamei meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém, em toda a circunvizinhança, todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Palavra da salvação. Embora o texto está dentro do contexto dos Santos Inocentes, né, celebrado no período pós-Natal, né, ou melhor, no tempo do Natal, após a celebração do Natal, não é isso que eu estou querendo refletir com vocês, mas sim identificar aqui a missão de José. Então, São José, ele recebeu do Senhor uma missão. Primeira, acolher Maria como esposa e cuidar daquele que nela estava sendo gerado. Apesar de ser um homem de fé e justo diante do Senhor, nós não podemos esquecer a humanidade virtuosa. Ao mesmo tempo em que nós temos, a partir de São José, essa experiência de santidade na vida dele,
questionamentos, levantado de sobrancelha, situações não compreendidas também fazia parte da vida dele. Ao mesmo tempo, José precisou também entender qual é a missão que Deus estava lhe dando. Então, muitas vezes, ele foi dado com muita confiança para o ventre da Virgem, como muitas vezes também ele olhou para Jesus com muito amor e o fez, enquanto ser humano, assumir as virtudes de um bom homem, mesmo sabendo que isso já ocorreria pela própria natureza de Jesus. Aquele menino é o Deus de Israel. O que eu estou dizendo? Que São José, ao mesmo tempo que ele sabia que ele não era o pai biológico de Jesus, isso não o impediu de amá-lo. Porque José sabia que aquele menino não era o fruto de um pecado, mas sim, pelo contrário, uma graça específica de Deus que salvaria o seu povo. Então, ao mesmo tempo que José pode ter ficado desconfiado, né, antes da aparição do anjo, após a aparição do anjo, ele entendeu que ele precisava proteger o menino, ou seja, acolher Maria. E acolher Maria, ele também acolher Jesus. Então, o primeiro passo dele foi acolher essa realidade que fugia completamente da realidade do tempo. Né? Era um casal completamente diferente daquilo que era o comum de todos os lugares. Então, maturar isso na consciência demandou um esforço. E José fez isso. Deve ter sido muito bonito para José olhar para Jesus e perceber, né, que aquele menino que eu estou criando, que eu estou educando, que eu estou ensinando, é, na verdade, Deus de Israel. Então, o Deus a qual José, a vida toda, ofertou sacrifício no templo, de repente estava ali, aos seus cuidados. E nessa vida da dinâmica da paternidade, porque, embora a gente leia no Evangelho aquilo que é necessário, né, para que a gente tenha a fé católica, durante toda a vida dos bastidores do Evangelho, José e Maria, junto com Jesus, tiveram uma vida normal. Então, José trabalhava, Jesus brincava, José ensinou a Jesus a carpintaria, Maria cuidava do lar, Maria ajudava nas coisas. Então, assim, o cotidiano da vida de São José expressaria qual seria a sua regra de vida. Claro, o texto do Evangelho não nos diz isso, ele nos aponta isso. Então, o que seria, né, a regra de vida de São José? São José, diante de tudo aquilo, né, inclusive o anúncio do anjo para acolher Maria, o anúncio do anjo para que ele fosse embora com Jesus, para que Jesus não morresse pela mão de Herodes, qual seria então a missão de José, ou seja, a regra de vida que ele escolheu? Podemos dizer assim: educar, orientar, conduzir e proteger o Filho de Deus. José não averbou para si esse direito, mas o próprio Deus permitiu que ele então tivesse essa regra de vida. Então, o que era necessário em José para que ele cumprisse a sua missão? Amar Jesus, educar Jesus, orientar Jesus, ser um pai que ele precisa. Então, a regra de vida dele possivelmente foi essa: dedicar-se redobradamente à educação daquele que um dia salvaria o seu povo. Então, ensinando o pequeno infante tudo aquilo que ele precisa para ser um homem justo diante do Senhor. É claro que José sabia que ele é Deus. E, ao mesmo tempo, ele não precisaria de esforço nenhum de José, porque se Jesus é Deus, ele automaticamente já teria consciência das coisas. Mas, mesmo assim, São José pôs como pai. Ele ensinou como pai. Então, ele se esforçou para ser um bom pai. Então, aqui está a regra de vida de José: acolher Maria e se esforçar para ser um bom pai de Jesus. Exatamente o mistério da paternidade adotiva de José que se encontra, então, a sua regra de vida. Com certeza, não foi fácil. Não é fácil no tempo de hoje e não foi fácil naquele tempo. Naquele tempo, havia muito mais dificuldade, era muito mais difícil. Embora, com menos recurso, longas distâncias, São José conseguiu ser um bom pai e ainda é um exemplo de pai até hoje. Então, a regra de vida dele foi cumprida. Ele fez o que precisava ser feito
da melhor forma com que ele podia fazer. Então, a regra de vida de José forçou a sua natureza, pautado pela graça de Deus, a conseguir transmitir para Jesus aquilo que Jesus mais precisava, a figura do Pai. Mas também eu acredito que nós podemos observar em Nossa Senhora uma regra de vida, porque Nossa Senhora era uma mulher de oração, é uma mulher determinada, mas ao mesmo tempo muito humilde. E quem nos conta qual seria a regra de vida de Maria é o evangelista Lucas, no capítulo 2, no seu versículo 19, que expressou com palavras muito acertadas. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. Maria guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. Nossa Senhora sabia de tudo o que iria acontecer? Não. Nossa Senhora sabia de tudo que Jesus iria passar? Não. Nossa Senhora sabia de tudo o que aconteceria com ela para que ela educasse Jesus? Não. Então, qual foi a regra de vida de Maria? Guardar todos esses acontecimentos e meditar continuamente em seu coração. A meditação sobre os acontecimentos em seu coração é o mesmo que colocar tudo o que acontece na vida sob a presença de Deus. O silêncio do coração é o oposto da murmuração. Lá, no Antigo Testamento, quando o povo foi tirado do Egito, nós vemos os hebreus murmurando contra Deus, ou seja, a murmuração causa a ira de Deus, pois é o mesmo que colocar as adversidades da vida nas costas de Deus, retirando de nós a responsabilidade dos atos. Então, Maria não ficou assim, tem que educar esse menino é filho de Deus, por que ele não faz um milagre, por que ele não faz as coisas, eu estou aqui carregando, entende? A murmuração, Maria não fez isso. Maria meditou tudo isso no coração, guardava. A palavra decorar, né? Decorar. Quando a gente diz que eu preciso decorar alguma coisa, né? Eu tenho duas atitudes com a palavra decorar. Esforço de gravar e colorir, né? Decorar, dar cor. Mas essa palavra do latim vem do termo decore, ou seja, sobre o coração. Então, decorar alguma coisa é colocar sobre o coração. E Maria colocava esses acontecimentos em seu coração. Ela decorava, ela meditava sobre isso. Então, colocar no coração é confiar que Deus tem um propósito além do acontecido e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Esta, podemos dizer, é a regra de vida de Maria Santíssima. Guardar e meditar tudo em seu coração. Por quê? Porque ela confia em Deus. Maria confia na presença de Deus. Então, a sua regra de vida era, então, meditar os acontecimentos e esperar de Deus a resolução e a explicação dos mesmos. Então, eu penso que a regra de vida não é algo que nós escolhemos, mas algo que Deus nos mostra o que devemos fazer em vista da sua vontade. Isso aqui eu estou dando um tempero, né? Eu acho que é isso. A regra de vida, Deus nos mostra algo que nós precisamos fazer para curar um vício ou potencializar uma virtude em vista da sua vontade. Não é algo negativo, mas positivo, sempre positivo em vista do bem familiar e do projeto de Deus. Não é o que eu preciso tirar, mas sim o que eu preciso ser para realizar na minha família a vontade de Deus. Vou repetir, pensa bem. Penso que a regra de vida não é algo que nós escolhemos, mas é algo que Deus nos mostra que devemos fazer em vista da sua santa vontade. Não é algo negativo, mas positivo em vista do bem familiar. Não é o que eu preciso tirar, mas sim quem eu preciso ser para realizar na minha família a vontade de Deus. E nisso consiste a regra de vida. Quem que eu preciso ser para colocar na minha família a vontade de Deus? O que eu preciso potencializar? O que eu preciso melhorar? E aqui a regra de vida nos ajuda. A regra de vida é um método
para alcançar o objetivo, que é a santificação da nossa família. Então, penso que seja esse contributo para nós nesse momento de oração. A Alessandra queria que eu falasse 40 minutos, mas eu não consigo, eu sou muito objetivo nas coisas, faz parte do meu jeito, mas espero que a gente tenha conseguido partilhar com vocês isso. Queria que nesse momento, se vocês puderem, fechar seus olhos e fazer conosco essa oração, pedindo a Deus que nos ajude para que possamos ter uma regra de vida coerente com a sua vontade e que todo o nosso esforço seja para o bem comum e a salvação das nossas famílias. Oremos. Permite, ó Senhor, que a tua contínua misericórdia purifique e defenda as nossas vidas, para que todas as pessoas que te seguem vivam amorosamente o teu evangelho, contribuindo na construção do teu reino. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.